Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, eu trabalho aqui no Escritório de Evidências, eu estou tocando esse projeto, essa iniciativa do Escritório de Evidências aqui na Secretaria de Educação de São Paulo, na CITEM, e hoje eu estou aqui para apresentar mais um seminário semanal que a gente vem fazendo, semanalmente, ortodoxamente, religiosamente, fazendo semanalmente, os nossos seminários, em que a gente convida pesquisadoras, pesquisadores, especialistas, pessoas que estudam o tema da educação para contar um pouco da pesquisa educacional, da pesquisa relacionada à temática da educação, para vocês, servidores, professores, professoras, dirigentes, coordenadores pedagógicos e etc. A gente está em quase 40 seminários feitos no ano, a gente está no nosso penúltimo seminário do ano, então, muito obrigado para aqueles que acompanharam, para aqueles que assistiram todos, para aqueles que assistiram alguns, para aqueles que estão assistindo agora. A gente só tem a agradecer, a gente da equipe, falo em nome da equipe do Escritório de Evidências, a agradecer a participação, a agradecer a todas as visualizações, a agradecer a todo empenho, a todas as mensagens, os recadinhos, as perguntas, o engajamento, apenas agradecimentos, apenas gratidão para você que nos acompanhou aqui nesse ano tão difícil com a gente semanalmente nos nossos seminários. Bom, para quem não conhece, ou para quem conhece e quer relembrar, o Escritório de Evidências é um departamento relativamente novo da Secretaria de Educação de São Paulo, da CITEM, e que visa transformar, de alguma maneira, a cultura da administração pública para uma cultura que tome decisões baseadas em evidências. E uma das nossas ações é o nosso seminário semanal, que visa, em linhas gerais, ser um meio de campo entre o produtor de conhecimento, que produz conhecimento, produz evidências e que muitas vezes fica com essa evidência em um grupo hermético, fica represado, reservado nesse grupo, linkar esse conhecimento com o servidor, com a professora, o professor, o dirigente, que no limite implementa, formula a política pública. Então, é por isso que estamos aqui semanalmente trazendo os maiores especialistas do tema para conversar com vocês. É uma honra para mim, para a equipe do Secretário de Evidências e para todos que estão nos assistindo. E a gente vem fazendo esses seminários desde fevereiro. A gente começou fazendo um pouco o histórico, né, dos seminários. A gente começou da maneira presencial, né, na nossa sede, e por conta da pandemia a gente trocou para o ambiente online, em que, em linhas gerais, a gente conseguiu atingir um público maior. A gente conseguiu atingir servidores de todo canto do estado, de todo canto do país, pessoas de todo canto do país, de todo canto do mundo. A gente conseguiu atingir essas pessoas que têm interesse em colher informações sobre evidências na área educacional. E o formato de hoje não vai ser diferente. A gente tem nossa seminarista, a Rita, que eu já vou apresentá-la de maneira mais formal daqui a pouco, vai contar um pouco sobre a pesquisa dela e, posteriormente, depois de 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 10, aproximadamente 1 hora, a gente bate um papo e vocês bate um papo a partir de perguntas. E vocês conseguem inscrever essas perguntas nesse link que eu vou pedir para Mel colocar na tela de vocês. Vocês conseguem inscrever as perguntas nesse link aí. Eu vou pedir para vocês anotarem esse link para, uma vez que surge alguma dúvida, surge um comentário, surge um elogio, surge uma crítica, vocês já escrevem e já colocam no formulário para a gente conseguir, depois da fala inicial da Rita, a gente consegue bater um papo bem bacana, bem gostoso aqui entre nós. Tá bom? Então, eu vou pedir para vocês anotarem esse link. Vou deixar uns segundinhos aqui. Bom, então eu vou passar a palavra para a Rita. Eu não vou ficar também me estendendo muito no currículo da Rita, que é muito extenso, mas ela é professora da SEDUC do Ceará, doutora em educação com pós-doutorado, trabalhou no MEC, trabalhou como conselheira no Conselho Nacional de Educação. Ela trabalha e estuda
práticas de gestão e de currículo em escolas indígenas e que vai conversar um pouco sobre isso, sobre essas práticas de gestão, sobre práticas de currículo que são desenvolvidas nessas escolas indígenas. Então, eu falo por todos, Rita, muito obrigado por ter topado conversar um pouco, dar suas palavras como especialista, dar suas palavras como pesquisadora para a gente. É sempre uma honra ouvir os maiores especialistas do tema semanalmente. Então, muito obrigado, Rita. Eu vou passar, então, a palavra para você. Então, Rita, o palco do Zoom é seu. Boa tarde a todas as pessoas, participantes envolvidas, né, nesse nosso encontro, nesse nosso seminário. Queria parabenizar e agradecer a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, o nosso secretário do Ciel, cumprimentar a equipe do Escritório de Evidências. É uma grande satisfação, um prazer estar nesse momento, né, compartilhando as aprendizagens que a gente tem tido ao longo da vida, né, tanto do processo de pesquisa que a gente realiza, como também dos momentos de gestão que nós podemos vivenciar nas esferas estaduais, nas esferas nacionais, né? Quero cumprimentar aqui as pessoas que estão conosco, né, nos assistindo, e convidá-las, né, a participarem, né, enviando suas perguntas, suas dúvidas, né, fazendo suas observações com relação ao que nós vamos conversar aqui nessa tarde. Então, como o Vinícius já me apresentou, eu sou Rita Potiguara, eu sou indígena, eu sou aqui do Ceará, sou de uma cidade chamada Crateús, sou indígena urbana, minha família ficou na aldeia, mas eu vim morar na cidade bem pequena, morar com minha avó, e a gente vem, ao longo dessa trajetória de vida, né, envolvida com a educação escolar indígena, seja no âmbito da própria vivência, né, enquanto indígena, professora de indígena, pesquisadora, né, do tema, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado com esse tema da educação escolar indígena, e também profissional da educação em geral, mas atuando desde 2001 com a educação escolar indígena, né? E essa atuação ela vem se dando em diversos campos, tanto na Secretaria de Educação aqui do nosso estado, quanto no Ministério da Educação, no Conselho Nacional de Educação, e em outras agências, por exemplo, a Flaxo, né? A Faculdade Latina de Ciências Sociais Latino-Americana, que promoveu essa pesquisa, né, que se chama Educação e Práticas Comunitárias, Educação Indígena Quilombola do Campo e de Fronteiras nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, com a pesquisa coordenada pela Flaxo e apoiada pela Portius. Então, eu vou iniciar minha fala falando um contexto da educação escolar indígena para poder a gente situar essas práticas, não é? Onde é que essas práticas ocorrem? A pesquisa, mais uma vez, ela envolveu também escolas quilombolas, escolas do campo, escolas de fronteira, mas coube a mim, né, e a Laís, que é outra pesquisadora dedicada à região norte, eu fiquei com a região nordeste, tratar aqui da educação escolar indígena, sobretudo na região nordeste, né? Então, mas de um modo geral, eu queria falar um pouco, né, do contexto da educação escolar indígena. A educação escolar indígena ela é uma modalidade específica, né? Então, ela dentro da educação básica, a educação escolar indígena se constitui por uma rede de escolas indígenas, escolas propriamente indígenas, né? Escolas que têm normas e têm ordenamentos jurídicos específicos, tem diretrizes curriculares específicas, né? A educação escolar indígena ela vem se constituindo mais formalmente dentro dos sistemas de ensino a partir dos anos 90. Anteriormente a isso, as escolas indígenas elas eram gestadas pela Fundação Nacional do Índio, portanto, dentro de um órgão de assistência, né, indigenista, mas a partir de 1990, 91, ela vai para a coordenação do Ministério da Educação, né, que é o coordenador da Política Nacional de Educação Escolar Indígena, e os estados e municípios são os responsáveis pela oferta dessa política
né, acompanhando essas escolas nos seus cotidianos, né, acompanhando as escolas na elaboração dos seus projetos pedagógicos, elaborando as escolas por meio da formação de professores, né? Então, nós temos atualmente, em todo o país, escolas que são vinculadas tanto a estados como escolas vinculadas a municípios. Nessa vinculação, elas ofertam toda a educação básica. Aqui no Nordeste, por exemplo, a maioria das escolas são estaduais e ofertam desde a educação infantil até o ensino médio, né? Então, essa separação de que a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental ficam com o município e apenas o ensino médio com o Estado, ela não funciona muito com a educação escolar indígena, considerando a densidade, inclusive a densidade populacional dessas comunidades, né? Então, são comunidades muito pequenas que não faz sentido haver essa divisão, né? Uma parte dos alunos ficam para o município, outra parte para o Estado. Além dessa densidade demográfica ser pequena, também tem as relações políticas, as relações culturais definidas entre os povos indígenas de determinadas comunidades e os governos locais e as agências de Estado, do modo geral. Ocorre, portanto, que nós temos, né, hoje em todo o país, 3.297 escolas indígenas, onde estão matriculados 250.853 alunos, né? Essas escolas, elas atendem exclusivamente os indígenas das determinadas comunidades. Elas também têm a gestão da escola e também a docência exercida majoritariamente por professores indígenas, né? Isso já foi um avanço, porque anteriormente, à década de 90, né, nós tínhamos a maior parte dos professores que atuavam nas escolas não eram indígenas, né? E foi se crescendo cada vez mais a partir da organização dos professores indígenas, a partir do movimento indígena, que vem reivindicando que os próprios indígenas assumam a gestão e a docência das suas escolas. Historicamente, a gente sabe que a escola não é uma instituição propriamente indígena, é uma instituição que vem de fora, não é? Ela já veio junto, por exemplo, com no processo da colonização, né? Então, escolas para índios é uma prática bastante antiga, né? Que data, inclusive, do período lá com os jesuítas, né? Da chegada dos jesuítas aqui no nosso país. Entretanto, escolas de indígenas, né? Que é esse movimento que nós estamos construindo, ele é recente, não é? Que é esse movimento em que nós indígenas estamos nos apropriando, estamos domesticando, estamos tentando tornar essa escola nossa. O que significa tornar essa escola nossa? Significa que nós queremos que essa escola ela vá trabalhar, vai atuar no sentido de fortalecer os nossos pertencimentos étnicos, ela vai fortalecer a nossa cultura, seja uma escola que tenha articulação com as nossas práticas comunitárias, né? Não seja uma escola como aquela que tivemos ao longo da história, que venha negar a nossa condição de indígena, porque a gente sabe que, historicamente, né, quando a gente olha a história da educação no nosso país, a gente vê que a escola entre os povos indígenas, ela serviu para negar as identidades indígenas, deixar com que os indígenas deixassem de falar suas línguas, deixassem de praticar suas culturas, suas tradições, e se integrassem, que era essa palavra, na comunhão nacional, né? Gradativamente deixassem de ser indígenas e passassem a ser cidadãos brasileiros sem nenhuma distinção. Evidentemente que esse projeto de escola é um projeto de escola que não nos interessa, né? Considerando que aqui no nosso país, não só em nosso país, mas, de um modo geral, a perspectiva que se tinha para nós, povos indígenas, é que nós, povos indígenas, gradativamente fôssemos desaparecendo enquanto indígenas, né? Fôssemos integrados à comunhão nacional, à sociedade nacional. E esse processo, ele não aconteceu, e ao contrário, né? Vem acontecendo de nós, povos indígenas, estarmos
tanto populacionalmente crescendo, a exemplo aqui do último censo, né, realizado pelo IBGE, que apontou aí a existência de mais nós tínhamos 900 mil indígenas, em torno de 900 mil indígenas. Claro que foram os indígenas que conseguiram ser recenseados pelo IBGE, não é? Nós temos muito mais do que isso. Além disso, nós temos indígenas em todo o país, essa é a história indígena, que possui histórias de contato, histórias de territorialidade diferenciadas, né? Então, nós temos tantos indígenas que vivem nas aldeias indígenas, nas reservas indígenas, nas terras indígenas. Nós temos indígenas que vivem na cidade e, populacionalmente, o censo demonstrou que é bem comparativo esse número. Assim, a gente tem um grande número, né, de indígenas também que vivem na cidade, nas diferentes situações, sejam eles organizados em comunidades ou não, né, que foram para a cidade por razões diversas, desde o fato de terem sido empurrados, forçados a viverem na cidade, não é? Por quê? Por conta da perda dos territórios, por conta da busca por escolarização, inclusive. Eu mesma fui uma das indígenas que vim para a cidade por conta da escola, né? Na minha comunidade, até recentemente, não tinha escola. Daí toda a minha família migrou para a cidade porque considerávamos que a escola é um bem importante, é um bem que colabora, né, para que a gente tenha um desenvolvimento integral, um desenvolvimento de cidadania, né? Que a gente construa referenciais para que a gente se relacione de forma equitativa com o Estado Nacional. Então, da mesma forma que a minha família fez essa opção, várias outras famílias também vieram para a cidade em busca de escola. Então, nós temos indígenas nas diversas situações, inclusive indígenas que são de recente contato, né? Alguns deles com 30 anos de contato, outros bem menos, e temos ainda indígenas que não são contactados. Portanto, a ideia de falar de indígenas enquanto uma categoria homogênea, né? Enquanto um grupo só, enquanto indivíduos, né, que são todos iguais, isso não é compatível com a nossa realidade, né? Ao contrário, nós temos 305 etnias, falantes de mais de 200 línguas, e aí o censo do IBGE traz esses dados e coloca aí à disposição de todos os brasileiros para que venham se apropriar e conhecer da realidade indígena, né? Isso é muito importante, chama aqui a atenção, e a escola tem um papel. E aqui eu não estou falando da escola indígena, estou falando de toda a escola, inclusive das universidades, tem um papel muito importante que é levar o conhecimento de quem são os povos indígenas, como eles vivem, onde estão, porque esse conhecimento que as instituições educativas, né, os meios de comunicação social também, possam trazer sobre os povos indígenas, esse conhecimento é uma forma de enfrentamento aos preconceitos, às discriminações que foram construídas historicamente contra nós, povos indígenas. Portanto, a escola, de um modo geral, né, ela tem um papel importante, e aí nós tivemos a Lei 11.645, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 26A, falando da necessidade, da importância da inclusão do ensino, da história e da cultura dos povos indígenas em todos os currículos da educação básica, né? E aí o Conselho Nacional de Educação entende que, para se tratar da história e da cultura dos povos indígenas em toda a educação básica, é preciso que esse conteúdo, esse ensino avance também para a educação superior, não é? E aí, avançando para a educação superior, como eu já me reportei, é uma estratégia, né? É uma estratégia pedagógica para o enfrentamento dos preconceitos causados pelo não conhecimento dos povos indígenas. E aí, sobretudo, a educação superior, no que se refere aos cursos de formação de professores, que são as universidades que formam, né, os professores para atuarem na educação básica, tem a necessidade de trabalhar essa temática nos seus currículos.
Portanto, a educação escolar indígena, né, ela vem nessa construção, né, passando aqui uma rápida, digamos assim, panorama histórico, né, finais da década de 1970, o movimento indígena, né, toma para si a responsabilidade de assumir as escolas, né, as escolas que ocorrem em suas comunidades. Nesse sentido, nós tínhamos os primeiros professores indígenas, que eram apenas monitores bilíngues, né, ainda formados por meio do CIL, né, que era uma agência que trabalhava em parceria com a FUNAI. Esses professores que eram monitores, eles vão se transformar nos primeiros professores, ao lado também das lideranças comunitárias em cada região. Daí o processo de constituição das nossas escolas indígenas, como hoje a gente se refere a elas, né? Escolas que ofertam uma educação indígena, não é? E o que é essa educação escolar indígena? A educação escolar indígena, ela se dá, né, numa articulação, é um projeto, né, de bem viver, um projeto de sociedade indígena, inclusive, que tenta articular, né, que busca articular a educação propriamente de cada povo, que é a educação indígena, com a educação escolar, aquela educação que vem sendo construída ao longo dos séculos, né, por meio de uma instituição propriamente para isso, que é a educação escolarizada. Portanto, nessa articulação, nessa interdisciplinaridade, nessa busca da interculturalidade, é que se constitui essa escola indígena. Essa articulação entre os saberes tradicionais de cada povo, seus modos de ensinar, seus modos de aprender, e o que a escola, de fato, ela traz, que é o seu cabedal, né, que é o seu fazer, que as escolas, por meio da escolarização, por meio das suas práticas pedagógicas, por meio dos seus rituais, por meio da produção de conhecimentos escolarizados, e aí, nessa busca de forma articulada, é que a gente vem buscando implementar essas escolas. Nós temos, nas várias regiões do nosso país, escolas indígenas, né, dessas 3.297, que estão nas condições de infraestrutura as mais diversas possíveis, né? Então, nós temos escolas constituídas, criadas, reconhecidas pelos órgãos do sistema de ensino, Secretaria de Educação, os conselhos estaduais e municipais, escolas com projetos políticos pedagógicos, escolas com prédios próprios, mas também nós temos escolas que funcionam sem ter os seus projetos políticos pedagógicos, sem terem, nós temos escolas que são gestadas por professores indígenas, os alunos são indígenas, a escola está na terra indígena, mas não é uma escola reconhecida como indígena pelo sistema de ensino. Daí é uma grande diversidade, uma grande heterogeneidade de situações que fazem a educação escolar indígena. Nós temos também, entre essas 3.297 escolas, escolas que não têm prédios, né? Se eu disse que tem algumas que têm prédio, mas nós temos quase 30% dessas escolas, dessas 3.297, que não têm prédio. Como é que é isso? Como é que tem uma escola indígena que não tem prédio? É uma escola que funciona em locais improvisados, né? Locais cedidos pela comunidade, geralmente, né? Ou é na casa de farinha, ou é no centro comunitário, ou é na igreja, ou é no local em que a comunidade utiliza para fazer suas reuniões culturais, etc. E isso tem rebatimentos, né, no processo de ensino-aprendizagem. Nós temos escutado, e aqui faço uma menção ao Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, né, que esse ano realizou o seu encontro, né, seu encontro nacional, em que a gente teve a oportunidade de escutar, né, fazer um panorama atualizado de como é que anda a educação escolar indígena nas diferentes regiões do nosso país, nos diferentes estados, nos diferentes municípios. E aí nós tivemos
que, infelizmente, nós temos esse grande número de escolas que não têm prédio, escolas que não têm acesso à água, não têm acesso à internet, não têm acesso a equipamentos, né, de informática, não tem um computador, por exemplo, não tem biblioteca, não tem quadros, e isso é o resultado, embora a gente saiba que nós temos construído, né, uma política de educação escolar indígena que conseguiu muitos avanços, a gente deu passos significativos, né, a exemplo aí da construção dos cursos de formação de professores indígenas, que é uma política que, desde 2005, o Ministério da Educação vem implementando, embora nesses últimos anos a política está enfraquecida, mas as universidades têm conseguido tocar essa política, portanto, é um avanço que nós temos no campo da educação escolar indígena, mas nós temos essas fragilidades, essas precariedades no que se refere à infraestrutura física e tecnológica das nossas escolas indígenas. Também, do ponto de vista pedagógico, né, em que pese essa situação de precariedade física, as escolas indígenas têm nos surpreendido, né? E isso foi revelado, inclusive, por meio aqui da pesquisa que ora nós realizamos com a coordenação da Flaxo, né? Nós conseguimos mapear experiências que as escolas indígenas vêm desenvolvendo, né, e que são inovadoras, que são significativas para a comunidade, que têm, de fato, resultados que fortalecem o projeto pedagógico, que têm, de fato, resultado na aprendizagem dos estudantes, que têm, de fato, resultado no processo de gestão democrática das escolas indígenas, né? Então, da mesma forma que nós temos escolas que não têm projetos políticos pedagógicos, nós temos escolas com projetos políticos pedagógicos estruturados, nós temos escolas que vêm, ao longo de suas histórias, construindo práticas pedagógicas inovadoras, né, de resultados. Nós temos, por exemplo, professoras que desenvolveram metodologias de alfabetização das crianças na língua materna, na língua daquela criança. E a gente sabe que a alfabetização, o ensino na língua materna é um direito dos povos indígenas, que está assegurado tanto na Constituição Federal como na nossa própria LDB, né? Nós temos também práticas de currículo de ensino, né, voltados para o fortalecimento e a revitalização das línguas indígenas, algumas línguas que foram, por conta do processo histórico, foram sendo deixadas de ficarem sendo faladas, de terem seus usos sociais ativos, não é? Mas aí a gente vê algumas escolas com seus projetos fazendo o que nós chamamos de revitalização dessa língua, ou seja, a realização de pesquisas, de vocabulário, a realização de práticas que eram realizadas nas línguas indígenas, e daí essas práticas vêm sendo traduzidas pedagogicamente para a escola, para que elas possam ter um fim didático, não é? E aí a gente tem muitas escolas indígenas que trazem o ensino da língua indígena, não é, como um ponto forte em seus projetos políticos pedagógicos. Do modo geral, também nós tivemos avanços, né, que é uma conquista grande do movimento indígena e de uma relação de abertura que o Estado brasileiro alcançou com os povos indígenas, né, uma abertura para o diálogo. Nessa abertura para o diálogo foi possível estes avanços, construir esses avanços. Nós tivemos, de certo modo, né, além da política de formação de professores, que é um ponto alto, né, dentro das nossas conquistas, nós também tivemos, né, a construção de um referencial teórico e de um referencial legal, né, os marcos legais da educação escolar indígena. Do ponto de vista formal, a educação escolar indígena ela está muito bem ancorada, né? Se nós temos artigos na própria Constituição Federal que garante essa especificidade da educação escolar para os povos indígenas, se nós temos na LDB, e aqui eu destaco a LDB
os artigos 78 e 79, que tratam especialmente de uma educação intercultural para nós, povos indígenas. Nós temos, desde 99, não é, dentro do Conselho Nacional de Educação, as diretrizes curriculares nacionais para as escolas indígenas. Nós tivemos, em 2012, as diretrizes para a educação indígena em toda a educação básica, que trata desde a educação infantil ao ensino médio. Tivemos diretrizes em 2015 que trata, que regula a formação de professores indígenas, tanto formação inicial como a formação continuada, ofertada por meio dos cursos de magistério nível médio, por meio dos cursos de licenciaturas interculturais ofertados nas universidades, né, nas instituições de educação superior. E temos também outras diretrizes que tratam, por exemplo, do atendimento escolar para os indígenas de recente contato. Portanto, do ponto de vista formal, a educação escolar indígena, ela tem um amparo legal que permite, não é, consolidar, permite solidez e permite uma atuação fundamentada dos sistemas e das redes de ensino. Então, dado esse contexto mais geral da educação escolar indígena, eu passo agora a uma apresentação propriamente da pesquisa, não é? E aí eu pediria aqui nosso colega Mel para fazer, colocar aqui os slides, não é? Em que a gente vai tratar um pouco aqui do que eu estou chamando aqui de práticas de gestão e de currículo nas escolas indígenas. Lembrando que essa minha fala aqui, ela se situa dentro do projeto de pesquisa coordenado pela Flaxo, com o apoio da Pórticos, não é? Que se chama Educação e Práticas Comunitárias, Educação Indígena, Quilombola, do campo e de fronteira nas regiões norte e nordeste do Brasil. Ela está disponível nos sites em que você pode acessar, que lá vai ter vários materiais, chamado práticaseducativas.org.br, e que lá vai estar o mapeamento de todas as práticas levantadas, né, pelo conjunto de pesquisadoras dessas diferentes áreas, né, aqui citadas, da educação indígena, da educação quilombola, do campo, das escolas de fronteira. Vai estar, além do mapeamento dessas práticas, nós também produzimos os cadernos, né, de práticas de cada uma dessas modalidades. Então, nós temos 4 cadernos dessas práticas. Nós temos também um livro com artigos que resultaram da pesquisa, que trazem reflexões importantes e uma contribuição não só para a educação do campo, para a educação indígena, quilombola, para as escolas de fronteira, mas trazem reflexões e trazem aprendizados para a educação nacional do modo geral. Então, eu vou apresentar aqui algumas práticas, né, que nós mapeamos. A primeira delas, eu vou destacar aqui uma prática que é realizada pelos indígenas Pataxó de Coroa Vermelha, né, lá do Colégio Estadual Indígena de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Capralha, na Bahia. Né? Então, como eu falei, é uma prática do povo Pataxó. É uma prática em que, por meio da pedagogia de projetos, né, eles vêm implementando esse projeto que eu mapeei na pesquisa, desde 2015 até agora, esse ano, o projeto em que articula, né, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, com a espiritualidade, articula as estratégias de desenvolvimento sustentável, né? E aqui o desenvolvimento sustentável compreendido de forma bastante ampla, bastante holística, do modo geral, que vai envolver tanto o meio ambiente, vai envolver o corpo, vai envolver a etnia enquanto grupo social, vai envolver o entorno da comunidade, o entorno da escola, e vai trazer especialmente o cuidado com o corpo, o cuidado com o ambiente para dentro do currículo das escolas. Né? Então, a escola lá do povo Pataxó, né, do Colégio Estadual Indígena de Coroa Vermelha, por meio da sua pedagogia de projeto, é uma escola que, inclusive, é referenciada, né? Ela ganhou prêmios por conta dessa sua prática pedagógica, ela faz parte das escolas da Rede PEA, da Unesco, né? Que tem
uma grande contribuição para que as escolas indígenas, e não só as escolas indígenas, mas as escolas, do modo geral, elas possam tirar algumas aprendizagens a partir da experiência do povo pataxó. Aqui eu trouxe uma foto, né, da escola, é uma escola que tem prédio, né, um prédio em que os indígenas conseguiram, a partir do modelo arquitetônico trazido pelo governo do Estado e pelo governo federal, os indígenas conseguem, por meio da sua, da sua participação, das suas formas colaborativas de fazer junto, organizar essa escola, né? Inclusive com seus adornos, inclusive por meio aqui da construção de hortas comunitárias, de plantas medicinais, trazer a presença dos pajés, dos conhecedores tradicionais para dentro da escola. Uma outra experiência, eu peço novamente aqui a Mel para passar, por gentileza, é uma prática pedagógica de currículo, não é? E aqui eu chamo a atenção e destaco especialmente, não é, a prática pedagógica desenvolvida na Escola Diferenciada de Ensino Fundamental e Médio Maria Venâncio. É uma escola que é localizada aqui na praia de Almofala, aqui no estado do Ceará. É uma escola do povo Tremembé. Essa escola foi criada em 1991, né, como uma escola pequena dos anos iniciais do ensino fundamental, com a educação infantil, e ela foi gradativamente crescendo, né, e ampliando a sua oferta de ensino, e hoje ela já atende também o ensino médio dessa comunidade Tremembé. Ao longo de toda essa história, né, de existência da Escola Maria Venâncio, ela vai construindo o seu projeto pedagógico diferenciado, né, as suas práticas pedagógicas diferenciadas, o seu currículo diferenciado. Então, é um processo, não foi de uma hora para outra, é um processo de aprendizagem que está fundamentalmente relacionada com os saberes das lideranças tradicionais, das organizações comunitárias e políticas do povo Tremembé, associada às políticas públicas de educação que os Tremembé têm acesso, especialmente aqui eu destaco os cursos de formação de professores. Portanto, ao longo dessa experiência, né, de escola entre o povo Tremembé lá de Almofala, na Escola Maria Venâncio, ela vem construindo o seu currículo diferenciado. O que é esse currículo diferenciado? É um currículo que a gente chama que é um currículo de fato intercultural. É um currículo que tanto tem as disciplinas tradicionalmente regularizadas, reconhecidas, né, digamos assim, e aqui eu deixo aqui uma ênfase, uma aspa no que é reconhecido, no que é regularizado, e eu me volto daqui a pouco para falar um pouco sobre isso, né, que são aquelas disciplinas de conhecimento tradicional da escola, do processo de escolarização, né, como a matemática, a língua portuguesa, as ciências humanas, né, química, física e etc. E aí os Tremembé, o que eles fazem? Dentro dessas disciplinas, desses campos do conhecimento historicamente consagrados dentro do processo de escolarização, eles conseguem trazer conteúdos específicos, eles conseguem trazer práticas diferenciadas de se trabalhar também esses conteúdos convencionais. Ao lado disso, os Tremembé também criam suas áreas de conhecimentos específicos, também criam suas disciplinas específicas. A exemplo de uma disciplina que eles chamam Saberes Tremembé do Céu, da Terra e do Mar, que é, né, onde os Tremembé podem trabalhar os diversos aspectos que compõem as suas vidas na comunidade, né? Inclusive o aspecto religioso, né? As práticas de cura, a religiosidade Tremembé, isso tudo é trazido para dentro desse currículo que a gente, na pesquisa, está chamando de prática de currículo diferenciada, né? Então, o saber Tremembé, ele está presente na escola, é uma escola que não está apartada da vida da comunidade, dos projetos societários, né, dessa comunidade. Depois dos Tremembé, a próxima, uma fotografia aqui da escola, Tremembé Maria Venâncio, né, também uma escola que tem prédio próprio, construída ao longo desses anos todos, né? Começou com uma casinha de palha lá na praia, que só tinha apenas a cobertura de palha.
de palha, evoluiu para uma construção um pouco mais elaborada e hoje a escola já tem um prédio. Ainda não é adequada, mas já conseguiram um grande avanço, né, para a comunidade ter esse prédio. E o prédio da escola funciona não apenas com as aulas, mas também é espaço de rituais pedagógicos, de rituais culturais, de momentos políticos da comunidade. A outra prática que eu queria destacar é uma prática que é realizada por um conjunto de 10 escolas Tapeba, né? Os Tapeba é um grupo étnico que vive aqui no município de Caucaia, aqui no estado do Ceará. Os Tapeba também, desde a década de 1980, eles vêm com seus processos de escolas caminhando junto com sua luta política de reconhecimento pela terra, de reconhecimento identitário. Quem conhece um pouco da história indígena no Brasil inteiro e no Nordeste especialmente, sabe que a historiografia, né, em muitos lugares, deu conta do desaparecimento, né, bem entre aspas, do desaparecimento dos indígenas. Né? Aqui no estado do Ceará, por exemplo, nós tínhamos um decreto provincial em que dizia que nós, povos indígenas, havíamos sido extintos, né, que a terra estava livre para ser ocupada. Entretanto, os grupos étnicos que aqui vivem, especialmente os indígenas, vêm num processo de aparecimento para a cena pública da nossa existência. E aí os Tapeba é um grupo destes, né, como exemplo, de que vem, por meio de suas lutas, né, identitárias, suas lutas por políticas diferenciadas, políticas que garantam, né, e reafirme o direito de existência, o direito à vida dessas comunidades. E as escolas entre os Tapebas, né, não só entre eles, mas especialmente eles aqui, que é uma prática específica que eu estou falando, elas têm servido para a reafirmação desses direitos, a reafirmação das suas identidades étnicas e têm ajudado no processo de demarcação e definição dos territórios indígenas. Né? E aqui eu lembro das retomadas de terra que os grupos indígenas vêm realizando, né, ao longo do seu processo de luta política, né, pelos seus direitos diferenciados, de voltarem a aparecer, de se situarem na cena pública e se mostrarem enquanto sujeitos específicos de direitos. Então, os Tapeba, eles vêm realizando uma prática pedagógica, dentre várias práticas que eles realizam, uma prática pedagógica que é definida por meio de festejos que a comunidade realizava, mas que ela já vinha deixando, né, de estarem fazendo parte do cotidiano da comunidade. Portanto, a escola, por meio das pesquisas com os mais velhos, da conversa com os mais velhos e das lideranças, né, lideranças tradicionais, lideranças políticas, formularam eventos que a gente chama de eventos pedagógicos que conformam, que dão forma, que dão existência a um calendário específico para as escolas Tapeba. Então, os Tapebas têm 10 escolas e nessas escolas eles realizam anualmente o evento da Feira Cultural, dos Jogos Indígenas e da Festa da Carnaúba. O que são esses eventos, né? Esses eventos, eles são realizados no território sagrado dos Tapeba, que é chamado Pau Branco, né? É uma lagoa dos Tapeba, em que essa lagoa traz um mito de origem do grupo, tem um lugar sagrado, está na memória dos Tapeba como um lugar de referência, como um lugar em que os seus antepassados, né, as suas presenças estão corporificadas nesse lugar, e aí a escola faz uso desse território sagrado também para trazer como uma evidência de que as escolas indígenas, elas são escolas que estão em interação, são escolas indígenas que produzem resultados, do ponto de vista de resultados, que têm significado, que têm significância, que têm importância, né, para a própria comunidade.
Portanto, nesses eventos, são convidadas outras escolas da região para participar, são convidadas outras lideranças do Estado, como também fora do Estado, né, lideranças indígenas, e há uma articulação muito grande das escolas com diversos órgãos do governo, né, de outros setores, tanto do campo indigenista como não indigenista, para a realização dos eventos. Então, é um momento em que a escola ela se dedica a estes eventos, né? Portanto, elas têm as suas aulas culturais, onde nessas aulas culturais são fabricados as suas produções, né, os seus objetos de aprendizagem, os seus objetos pedagógicos para serem expostos nestes eventos. Portanto, a feira cultural é o momento em que todas as escolas se reúnem, né, fazem a exposição dos seus artefatos, dos seus objetos de aprendizagem que foram produzidos, e também há uma interação com as outras escolas, né? As outras escolas vêm para a visitação, interagem, há uma troca entre professores, entre alunos. Então, isso fortalece tanto as escolas internamente, as escolas do Escola Tapeba, como também fortalece essa relação das escolas tapebas com as escolas não indígenas, né? Também temos, além da feira cultural, temos os Jogos Indígenas, que são um evento esportivo, né, de lazer, que reúne práticas culturais, né, esportes e jogos tradicionais, como também jogos como futebol, como os mais diversos possíveis, né? Então, é sempre esse diálogo entre o tradicional e o atual, né? Mostrando que nós, povos indígenas, somos povos da contemporaneidade, né? Nós não somos povos do passado, ou que não existimos mais, que está apenas na memória das pessoas. Então, ela tem também a festa da Carnaúba, é o momento em que se festeja a colheita, né? Que é uma árvore de valor comercial produtivo para a comunidade tapeba, e onde são realizados, inclusive, rituais de batismos, rituais de apresentação, né, dos novos tapebas para a comunidade. Então, nós temos tanto a construção de objetos de aprendizagem, objetos pedagógicos específicos, né, de metodologias criadas, como também currículo, que é refeito, é construído em torno dessas práticas, né? Então, nós temos a criação de disciplinas específicas, como arte, cultura, espiritualidade. Nós temos conteúdos próprios, né, criados, relacionados a esses eventos, e aí nós temos um calendário escolar específico em que tem a inclusão desses momentos, né, de interação entre a escola e a comunidade, e entre estes e o entorno mais geral. E aqui eu trouxe aqui só um exemplo, né, pouquinho aqui, exemplo aqui dos alunos do terceiro ano, né, do ensino fundamental, onde eles construíram, né, maquetes mostrando sua rua, mostrando seu bairro, mostrando como é que se dá a vivência na comunidade. A última prática, né, que eu queria destacar aqui é a escola, a prática comunitária das escolas Pancará, né? Os Pancará é um povo que vive ali no sertão pernambucano, né? No município chamado Carnaubeira da Penha. É uma prática que é realizada pelo conjunto de 23 escolas Pancará. Eles têm 23 escolas e 3 anexos, né? Que dá um total de 26 unidades de ensino. O que eles fizeram? Os Pancará se reuniram, e então também o que eles chamam de retomada da educação escolar indígena entre eles, porque a escola que havia entre eles eram escolas municipais, eram escolas não indígenas, né? Eram escolas em que não tinha um calendário específico, não tinha conteúdo específico, não tinha absolutamente nenhuma relação com seus projetos de sociedade, com seu modo de ser indígena. Então, no início dos anos 2000, os Pancará retomam, né, como é o exemplo do que ocorreu em todo o estado de Pernambuco,
retomam essas escolas, resolvem estadualizá-las, todas as escolas de Pernambuco indígenas são estaduais, e também eles transformam essas escolas em escolas indígenas. Daí, especialmente aqui os Pancará, eles, nesse conjunto de 23 escolas, eles fazem essa gestão comunitária. O que é essa gestão comunitária? A gestão comunitária aqui é no sentido de que é um exemplo de uma gestão democrática, né? Convencionalmente, a gente é acostumado a modelos de gestão democrática em que tem eleição para diretor, né? Aquele grupo de gestor é composto por diretor, coordenador pedagógico e secretário. Entretanto, a compreensão dos Pancará é de uma gestão comunitária, de uma gestão democrática de forma mais ampla. Eles conseguem envolver, né, as lideranças, diversos outros atores comunitários na gestão destas escolas, né? E a gestão compreendida de forma bem ampla, né? Lembrando que a gestão da escola também passa pela gestão do território Pancará. Portanto, são definidas nessa gestão escolar também questões relacionadas às problemáticas que a comunidade indígena vem enfrentando. Então, nessa gestão estão envolvidos agentes de saúde, estão envolvidos outros setores, né, outros profissionais que atuam no território Pancará. E aí é importante, né, que não tem essa hierarquia entre os professores das escolas, que por vezes são designados como coordenadores perante a Secretaria de Educação, né? Eles também têm vez e têm lugar e são valorizados as lideranças, os rezadores, os sábios dos conhecimentos tradicionais, os agentes de saúde, como eu me referi, os agentes culturais, né, que tocam os projetos de cultura existente na comunidade. Portanto, é um jogo de atores em que as decisões pedagógicas, as decisões políticas da comunidade passam por dentro dessa prática de gestão comunitária lá das 23 escolas Pancará de Pernambuco. E aí, eu trago aqui, de forma sintética, né, o que nós podemos aprender a partir dessas experiências mapeadas e dessas experiências que são vividas, né, foram mapeadas na pesquisa, mas são experiências vividas, experiências cotidianas, experiências ativas, inovadoras que estão em voga, que estão agindo, que estão existindo dentro de cada contexto indígena desses. Eu queria destacar um primeiro ponto, né, dentro desse processo, em que nós podemos aprender com o que se vem chamando, né, de escola indígena, ou luta por escola indígena, lembrando aqui também que nós temos um grande número de indígenas que não têm acesso à escola, a gente tem indígenas fora da escola, e estar fora da escola é por motivos diversos, né? Dentre um deles, e o mais grave que eu acho, que é o fato de não ter a escolarização básica ofertada em sua comunidade, né? E aqui eu me refiro especialmente aos anos finais do ensino fundamental e o próprio ensino médio, né? Nós ainda temos indígenas que ou estão sem estudar, sem poder dar continuidade, né, à sua escolarização básica e concluir de forma efetiva, né, porque não tem escola na comunidade, né? E aí ele não quer se deslocar, não quer e às vezes nem tem condição por conta da distância, por conta da falta de infraestrutura, né, de transporte escolar, por exemplo, eles ficam sem escola. Ou então, quando eles se deslocam, tem grandes prejuízos, não é? Eles ficam expostos, ficam vulneráveis a situações outras, né? Drogas, processos de discriminação que eles enfrentam quando vão para as escolas não indígenas. E daí, eu quero destacar aqui que esse processo de luta é tanto pela manutenção das escolas, que a gente já tem, a sua consolidação, a sua melhoria, como também ainda para o atendimento dessas comunidades que não têm, que estão fora, né, da educação básica.
Então, o que que nós podemos aprender? O primeiro ponto que eu destaco aqui é que há um grande reconhecimento, pode voltar, por favor, Milzinha, do papel da escola para a vida das pessoas indígenas e das suas comunidades. Então, em que pese o fato de que, historicamente, a escola foi utilizada para domesticar, para submeter, para deixar o indígena fazer com que ele se sinta inferior, não reconhecido, nós estamos nesse processo de achar que a escola é estratégica, que a gente pode reverter esse processo por meio da escola, por meio dos processos educacionais. Nós também podemos aprender que é possível a existência de outras pedagogias, ou seja, o que nós chamamos de pluralidade epistêmicas, né? Pode ser pedagogias indígenas, pedagogias do bem viver, pedagogias outras que a gente queira chamar. É possível, sim, os indígenas estão experienciando, estão vivenciando, testando essas novas pedagogias, essas outras pedagogias. Claro que a gente sabe das dificuldades que existem para que essas outras pedagogias elas fluam, elas existam, elas tenham sentido na prática pedagógica, mas é um exemplo do que os indígenas vêm experienciando. A outra questão que eu queria destacar aqui de aprendizagem é a prática do diálogo de saberes, né? A prática de diálogo de saberes, ela remete ao que alguns chamam de interculturalidade, ela remete, por exemplo, ao que o Boaventura de Souza Santos chama de ecologia dos saberes, não é? Onde não existe um conhecimento inferior e um conhecimento superior. Existem conhecimentos plurais, existem conhecimentos e saberes de forma que cada um tenha o seu lugar, tenha a sua contribuição. Não é? Não existe, portanto, um conhecimento... Por exemplo, a gente sabe que, historicamente, os conhecimentos eurocêntricos, né, os conhecimentos chamados da ciência, são os conhecimentos que são valorizados, né? Entretanto, a gente também chama a atenção de que os povos indígenas fazem ciência, né? Os povos indígenas têm saberes outros, os povos indígenas produzem cultura, produzem saber. Portanto, nada melhor do que praticar esse diálogo de saberes, e é um exercício que as escolas indígenas vêm tentando fazer justamente nessa tensão. É um processo dialético, mas é um processo tenso entre o saber escolar e os saberes propriamente indígenas, né? Que é a educação indígena e a educação escolar indígena. Nós também podemos aprender que existem outras formas de exercício da gestão democrática da escola, né? E aqui o exemplo trazido pelos Pancará, né? Da autogestão, da organização própria, modelos em que a gente amplia esse nosso modo de ver o que é a democracia, né? Se a gente está acostumado com o que a gente conhece de democracia representativa, para os povos indígenas, a democracia vai muito além do que essa mera representação que nós temos. E a gente costuma dizer que entre nós, povos indígenas, ninguém representa ninguém, né? Cada um está ali falando em nome da coletividade, não é? Nós também podemos aprender que existe o estabelecimento, não é? E aqui as práticas pedagógicas que a gente conseguiu mapear, tanto as práticas de gestão como as práticas de currículos, são formas de parceria e de colaboração, né, definidas entre os povos indígenas e diferentes atores sociais, né, no processo de parcerias. E aí os indígenas buscam, para além das secretarias de educação, diálogos com outras agências e com outros atores sociais, né? A exemplo dos órgãos de fomento à cultura, os órgãos de assistência social, os órgãos das instituições multilaterais, né? Como o Unicef, a Unesco, etc. E, por fim, não menos importante, dizer que o que nós podemos aprender, né, com todos esses processos é que, para nós, povos indígenas, a escola é mais do que escola, né? Então, a escola, é claro que nós valorizamos, sim, os conhecimentos escolarizados, e aqui eu quero destacar uma fake news, digamos assim, que corre por aí, que nós indígenas não valorizamos, viu, meu? Se quiser voltar aqui para mim, pode voltar aqui, já terminei,
que nós, povos indígenas, não valorizamos o saber acadêmico. Isso não é verdade, né? Nós, povos indígenas, valorizamos, sim, os processos escolarizados, os saberes acadêmicos, é tanto que nós queremos ampliar toda a oferta da educação básica, estamos pleiteando há muito tempo a nossa entrada, o nosso acesso e a nossa permanência e conclusão com sucesso na educação superior, né? Nós temos um grande número de indígenas que acessaram a educação superior, portanto, nós valorizamos, sim, os conhecimentos escolarizados, os conhecimentos acadêmicos, entretanto, nós também valorizamos as nossas tradições, as nossas culturas e queremos um lugar, né, um lugar outro para os nossos conhecimentos dentro desse processo de escolarização, dentro desse processo de construção do saber acadêmico que nós queremos usufruir e que nós consideramos importante e estratégico para o nosso bom relacionamento com o Estado brasileiro e com todas as pessoas do modo geral. Portanto, eu fico por aqui, aguardando, então, aí a participação dos queridos e das queridas que estão conosco nessa tarde. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigado, Rita, pela aula, por todas as palavras, muito interessante. Eu falo por todos, nem conversei com o pessoal, mas falo por todos que foi muito interessante. Muito bom ouvi-la falar sobre educação escolar indígena, sobre a sua pesquisa, sua pesquisa com a Flaxo. A gente teve muitas perguntas que chegaram aqui. Acho que daqui a pouco eu vou pedir para colocar de novo o link das perguntas, porque eu acho que atiçou o pessoal aqui nas perguntas, nos comentários. Muito bacana também essa interação. Eu vou começar aqui com... não sei como você prefere nas respostas. Você quer que eu pergunte várias? Você quer que eu pergunte uma, passo para você? Como você prefere, Rita? Então, depende aí de quantas perguntas e o tempo, né? Que a gente tem meia hora, você que sabe. Não, beleza. Então, eu vou começar, então, no bate-bola, jogo rápido. Aqui, eu pergunto e você responde aqui. Eu trago aqui algumas perguntas. Eu tenho a pergunta aqui do Silas, de Araçatuba, e ele inicia parabenizando a apresentação. Ele agradece pela sua apresentação, muito interessante. Ele pergunta: gostaria de saber como incluir de maneira correta o debate da população indígena em minha sala de aula, em uma escola não indígena. Como consigo respeitar entre aspas, local de fala, sendo eu um professor branco? Primeiro, é uma obrigação, né, do professor, uma obrigação pedagógica, fazer o ensino da história da cultura dos povos indígenas, né? Então, por meio de currículos, por meio de conteúdos específicos, né? Não necessariamente é preciso que tenha uma disciplina específica para isso, né? Dentro das disciplinas escolares, aí, de todos os estabelecimentos de ensino do nosso país, públicos e privados, as informações sobre a história e a cultura dos povos indígenas devem estar presentes, né? Não necessariamente preciso eu ser uma indígena para falar sobre indígena. Obviamente que eu, podendo criar oportunidades para trazer estes atores, para terem momentos de fala em minha sala de aula, seja por meio de vídeo, seja por meio da própria presença deles, né? E aí é fácil você fazer uma pesquisa, um mapeamento de comunidades indígenas que existam no entorno da sua escola, próximo da sua escola, convidar pessoas dessa comunidade para participar dos momentos pedagógicos que, eventualmente, você possa criar enquanto professor, levar a sua turma para conhecer as comunidades indígenas que existem no entorno, levar os seus estudantes para alguma exposição que, porventura, esteja no seu estado, no seu município, na sua cidade, sobre os povos indígenas. Isso tudo é válido, certo? Evidentemente que é preciso que os professores tenham formação sobre isso, estudem, pesquisem, né? Leiam e consultem diversas fontes para trazer essa outra história de quem somos para todos os estudantes do nosso país, não apenas
quem éramos no passado, mas quem éramos no passado, quem somos no presente, quem seremos no futuro, e isso mostra a contemporaneidade de nós, povos indígenas, isso é bastante importante, né, para os nossos estudantes brasileiros. E é um direito de aprendizagem de cada uma brasileiro e brasileira que está na escola, saber sobre os povos indígenas, saber da existência desses diferentes modos de ser, de pensar, de agir, de viver. Certo, certo. Agora que a Mel voltou, eu vou pedir para ela colocar o link da interação, porque às vezes a pessoa não anotou e teve algum comentário na fala da professora Rita, para vocês anotarem, se quiserem fazer outros comentários, outras perguntas, enfim. Vou deixar um tempinho aqui enquanto eu seleciono outra pergunta. Bom, acho que deu para anotar, né? A gente tem a pergunta aqui da Ana Lúcia Cândido, só um parênteses aqui, a Ana Lúcia, a gente fez um curso de Excel e Introdução à Análise de Dados, e a Ana Lúcia estava sempre lá, toda semana, mandando comentários, mandando dúvidas. Muito obrigada. Essa foi frequentadora assídua dos eventos do Escritório de Evidências. Muito obrigada, Ana Lúcia. Ela trabalha na escola Professora Castinalta de Barros Melo, aqui da diretoria de Campinas Leste, e ela pergunta: em tempos de escolas inclusivas, não seria mais interessante trabalhar a cultura indígena dentro do currículo das escolas públicas de educação básicas? Obrigada. Então, Ana Luz, a gente tem os dois movimentos, a gente considera que todos os movimentos são importantes e são necessários, né? Tanto é importante a gente ter a história e a cultura dos povos indígenas dentro do currículo de todas as escolas de educação básica do nosso país. Quando eu digo todas, são todas, desde a educação infantil ao ensino médio, né, os estabelecimentos públicos e privados, isso é importante, é um direito de aprendizagem dos estudantes, é uma obrigação, inclusive, que está na lei de diretrizes e bases da educação nacional, mas também é importante que nós tenhamos esse outro movimento de escolas próprias, escolas específicas, né? Elas cumprem outro papel, né? Nós ainda não chegamos, né? Claro que nós temos estudantes indígenas em escolas não indígenas. Entretanto, esses estudantes indígenas que estão em escolas não indígenas ainda não têm o tratamento adequado, o atendimento adequado. Você veja que nós temos, infelizmente, no nosso país, situação em que os estudantes indígenas que falam a língua materna, a sua língua indígena, são obrigados a não falar a língua. Ainda agora, 2020, isso aqui não é coisa do período da colonização, não. É recente, né? Por quê? Porque a professora ou a diretora se sentiu incomodada com a fala, com a língua do estudante, porque não entende, quer saber o que o estudante está dizendo. Nós temos situação que o estudante indígena, por falar a língua, crianças indígenas, são colocados nas salas de educação especial, como se ele tivesse deficiência. Ou seja, não falar a língua portuguesa é considerado uma deficiência. Você entenda a complexidade que é esse atendimento específico, né? De toda sorte, nós achamos os dois movimentos importantes. É preciso que se tenha, de fato, esse currículo aberto, esse currículo plural em todas as escolas brasileiras, em que os povos indígenas se sintam representados, se vejam presentes também nos currículos, nas histórias, nos livros didáticos, também, enquanto presença física estejam nessas escolas, isso é importante, a gente quer defender isso, mas também é importante que tenha um papel estratégico no lugar das escolas indígenas em nosso país, das escolas próprias. Né? Nós temos comunidades inteiramente só de indígenas. Né? Se nós temos comunidades inteiras, completamente indígenas, nada mais apropriado do que a gente ter uma escola indígena, que não dá para esse indígena se deslocar, mesmo se ele quisesse sair da sua comunidade para estudar numa escola não indígena. Então, é importante que a gente conheça todo esse processo. Por isso que eu situei um pouco, né, no início da minha fala, desse contexto da educação, de constituição da educação escolar indígena por meio de escolas próprias, escolas específicas.
Só um adendo, a Ana Lúcia acabou de mandar a mensagem aqui no formulário, e ela agradeceu a resposta, e ela perguntou se a apresentação do seminário estará disponível posteriormente. Estará, a gente vem gravando os nossos seminários e colocando no nosso YouTube, né, no nosso canal do YouTube, que se chama Escritório de Evidências. Lá estão todos os nossos seminários, não desde fevereiro, porque os presenciais a gente não gravou, mas desde que a gente trocou para o ambiente online, estão todos lá. Então, se divirtam com os nossos seminários. Eu vou adicionar algumas perguntas aqui. A pergunta da Maria Clara, ela colocou aqui. Antes de mais nada, muito obrigada pela palestra. Gostaria de saber se a pesquisa da Flaxo vai continuar no Sudeste para chegar às nossas escolas indígenas. Não. Então, a fase da pesquisa terminou e ela estava centrada no Norte e Nordeste. Nós gostaríamos muito de expandir, não é? Por enquanto, não, né? Mas é por enquanto. Pode ser que com o desenvolvimento dos processos, com o fortalecimento das parcerias, a gente consiga estender essa pesquisa para as outras regiões do nosso país, né? E aí, mais uma vez, convidar para que vocês acessem o site praticaseducativas.org.br para conhecer a pesquisa na íntegra, né? Lá tem foram mapeadas essas experiências, dessas modalidades, da escola do campo, escolas de fronteira, escolas indígenas, escolas quilombolas, tem os 4 cadernos de práticas lá publicados e tem um caderno com artigos, resultados da pesquisa. Então, tá um site, é um portal bastante interessante e a gente espera que vocês acessem, venham conhecer, venham nos visitar. Muito bacana, muito bacana. Essa da Maria Clara, a gente chegou aqui uma pergunta de Brasília, do Jonas, que pergunta, gostaria de saber a importância, acho que até sobre isso você até colocou no final da apresentação, mas ele pergunta, gostaria de saber a importância de incluir no calendário as festas tradicionais indígenas como feriados, assim como fazemos para a religião católica, por exemplo, para o aprendizado nas escolas indígenas. Então, os festejos dentro do calendário das escolas indígenas não são feriados e nós indígenas não queremos que seja feriado justamente por isso, porque é uma atividade letiva, né? Ou seja, é um processo de articulação muito bem construída com a comunidade toda para que esses festejos da comunidade, eles se transformem em algo letivo, não é algo que, não, a escola hoje não vai funcionar porque tem a festa da Carnaúba em que vai ter batizados. Não, é justamente o contrário, é transformar a festa da Carnaúba em um ato pedagógico, e um ato pedagógico especificamente dentro do calendário escolar, portanto, letivo, em que os professores estão envolvidos, os estudantes todos estão envolvidos, junto com a comunidade, para realizar essa festa da Carnaúba, que é comemorado com uma grande fogueira, por exemplo, com os batizados, com os casamentos, com os rituais de comida, com os rituais de bebidas tradicionais, né? Que acontecem nesse momento. Então, é um momento de grande interação que a gente não quer nem pensar em ser um dia feriado no sentido convencional, como a gente chama, um dia de fechar a escola, um dia em que não é cada um fique na sua, não de jeito nenhum, todo mundo junto. Ótimo, eu acho que ainda dá para fazer tempo de duas. Essa pergunta é do Robson, ele perguntou, né? Gostaria que você falasse um pouco das escolas que, não sendo indígenas, mas urbanas, tem grande número de alunos indígenas. Em sua avaliação, nossos currículos levam em consideração nos projetos que abalizaram a inter-relação entre escolas indígenas e as outras no território? Obrigado. Então, com relação aos estudantes indígenas que estão em escolas urbanas ou escolas não indígenas, a gente sabe pouquíssimo, né, dessa situação.
Isso é uma lacuna grande, tanto no que se refere a pesquisas no campo acadêmico, quanto no que se refere a políticas públicas, né? Nós não temos políticas públicas para o atendimento desses estudantes indígenas que estão em escolas não indígenas, né? Nós não sabemos quem são eles, de onde vêm, qual o tipo de atendimento que eles têm, né? A gente sabe de alguns relatos, a exemplo desse que eu citei, né? De estudantes indígenas que falam a língua indígena e são matriculados nas escolas, né? De educação especial junto com as crianças com deficiência, porque a professora não sabe da língua, acha que é uma deficiência, né, porque ele está falando a língua materna dele, a língua indígena, a língua portuguesa. A professora, a diretora, matriculou ele lá na escola das crianças com deficiência, né? A gente sabe desses relatos porque tanto a trajetória que a gente tem enquanto gestora pública, né? Como eu falei, eu tive no Ministério da Educação de 2012 a janeiro de 2019, até o momento de existência da SECADI, que era a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a secretaria que cuidava da diversidade, e foi extinta pelo governo atual, né, dentro desse movimento de reestruturação que o Ministério da Educação teve. Nós perdemos esse lugar importante de construção da política pública para a diversidade, né? Então, a gente não sabe e não temos política pública para isso. Portanto, a gente sabe muito pouco sobre isso, né? Então, mais dessa vivência que a gente teve em âmbito nacional, nós tivemos a condição de ter um panorama em todo o país, mas no que se refere à pesquisa, exatamente uma política para o atendimento desses estudantes, nós não temos, né? Políticas de acolhimento, políticas que permitam uma trajetória de sucesso escolar, como a gente quer que todos os brasileiros e brasileiras tenham quando estão matriculados, né? Inclusive os povos indígenas, né? Então, a gente tem muito, né? A gente deve muito para esses povos, para esses coletivos, não só para a indígena, como também para outros coletivos, né? Considerando que a gente tem um grande número de grupos sociais que não são representados, que não se vê na escola, né? Estão lá incluídos, mas, de certa forma, é uma inclusão que exclui, uma inclusão excludente, como a gente costuma chamar. Ótimo, muito interessante. Eu vou fechar aqui, acho que eu vou juntar duas perguntas e a gente finaliza para dar as 3h30. A primeira é da Beatriz, que ela é da Escola Estadual Professor Minervino Cesarino, de Minas Gerais. Hoje o Brasil inteiro ficou ligado no seminário do Escritório de Evidências, com a Rita Potiguara falando sobre educação escolar indígena. E ela pergunta, a Beatriz: primeiramente, parabéns, Rita. É um prazer poder ouvir e adquirir conhecimento através de sua fala. Gostaria de tirar algumas dúvidas. Primeiro, gostaria de saber se, em sua pesquisa, o pensamento decolonial é ponto-chave para entender a necessidade de mudança de currículo básico e para a formação de professores. Uma segunda questão que gostaria de entender é a questão da educação de jovens e adultos dentro das escolas indígenas. Muito obrigada pela atenção. E a segunda é a pergunta da própria Maria Elisa, que realizou o convite, equipe do Escritório de Evidências, que pergunta e comenta, né? Acho lindos os projetos de alfabetização bilíngue, mas para a língua materna sobreviver, as comunidades têm que sobreviver, ser sustentáveis, por exemplo. Existem projetos que associam a educação a essas questões de atividade econômica? A nossa pesquisa, essa pesquisa aqui que eu me reportei, da Flaxo, ela não teve essa centralidade em teorias, digamos assim, determinadas teorias. Obviamente que a gente considera que a decolonialidade, né, e esse processo de enfrentamento às situações coloniais que são excludentes, isso a gente considera importante, que a gente sabe que são chaves para a gente construir essas outras pedagogias, esses outros currículos, essas outras práticas de formação, outras práticas de gestão, como a gente está propondo, né? E que é muito importantíssimo no momento em que nós indígenas estamos nesse processo de transformar essa escola
amansá-la, descolonizá-la, né, que é essa a palavra também que a gente pode aplicar aqui, descolonizar essas práticas, esses saberes que são arraigados, né, nos processos de escolarização, em que não há, né, esse diálogo de saberes, como a gente sonha, não há essa grande interlocução entre os diferentes agentes e atores, produtores do conhecimento, em que não existe essa hierarquia de saberes, isso tudo faz parte e está ancorado, né, dentro do que a gente também pode chamar de processo de descolonização da escola, ou decolonialidade, como alguns queiram chamar. Mas a nossa pesquisa, ela, de fato, ela não teve esse cunho mais teórico, tá certo? Então, sempre foi uma pesquisa mais de mapeamento e de trazer, de fato, uma prática mais descritiva, etnográfica mesmo, mostrar, trazer a público essas realidades, essas práticas que são vivenciadas no cotidiano por estas escolas, certo? Tanto que vocês acessarem a nossa pesquisa, vocês vão poder conhecer o sentido prático mesmo das nossas descrições, do nosso mapeamento realizado. Tá bom? Com relação à questão da nossa queridíssima colega, né, que eu agradeço, né, fez o contato comigo inicialmente, um grande abraço, tá de férias, mas é umas férias que está participando, né, acompanhando as atividades, também é bacana, né, a nossa querida Maria Elisa, mas destacar que, de fato, sim, os processos de alfabetização nas línguas, né, elas têm também esse viés de estarem voltados para a sustentabilidade, e a sustentabilidade aqui entendida não só no sentido ambiental e nem só econômico, mas a sustentabilidade no sentido mesmo de enraizamento, né, de solidez, né, dessa prática. Os processos de educação de jovens e adultos, né, eles, claro, que o foco, né, dar essa oportunidade de um indígena, né, ter esse direito de se apropriar, né, dos processos de escolarização, de ler, escrever, que isso é importante também para nós, povos indígenas, seja na idade em que a gente esteja, né, a gente considera válido, mas também tem muito foco, e aí você tem razão, né, e muito foco de que esses processos de educação de jovens e adultos, eles estejam, de fato, voltados para a sustentabilidade, inclusive econômica, da comunidade, né? Nós já tivemos experiências de educação de jovens e adultos que os jovens e os adultos que estavam nos projetos queriam, não, a gente quer não só trabalhar, não só cursos, praga, por exemplo, que trate de práticas agrícolas, mas a gente também quer cursos, por exemplo, para consertar motor de polpa, que é o meio de transporte existente naquela comunidade, tá certo? Nós queremos também formar os tocadores de determinados instrumentos musicais, os cantores de determinadas tradições de cantos sagrados da comunidade. Portanto, é um universo bastante diverso, bastante interessante e que, de fato, quando se fala em educação de jovens e adultos, tem, além dessa necessidade do ler, escrever, saber contar e etc., essa preocupação com a sustentabilidade da comunidade, certo? E essa sustentabilidade entendida da forma bem ampla possível, ecológica, desenvolvimento econômico, social, cultural, linguístico, etc. Bom? Clara, muito obrigado, Rita, pela palestra, pelo seminário, pelas respostas. Falo por todos que, de novo, foi muito... É uma honra ouvir você falando sobre sua especialidade, trazendo evidências, trazendo estudos, trazendo conhecimento para nós, servidores, que implementamos, formulamos as políticas públicas. O pessoal, como você viu, perguntou como nunca, você, de alguma forma, entrou na cabeça deles atiçando comentários, atiçando perguntas. Com certeza essa temática vai
continuar na cabeça deles e minha e de todos os servidores e servidoras que assistiram. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso seminário. Acho que eu posso passar a palavra para você e depois eu finalizo aqui com as palavras finais. Eu que agradeço novamente pela oportunidade, dizer que nós, da Flaxo, especialmente, estamos à disposição, né, para colaborar, pode nos convidar para discutir outras temáticas, inclusive, né, nós estamos nesse momento em que o país passa por esse período crítico, né, da pandemia e de crise política, crise econômica, etc., mas nós, pesquisadores e servidores públicos que somos, né, estamos aí na produção, né? Nós também somos ativos e esse momento, que pese todas as contradições, não foi inibidor, né? Não foi um momento em que nos não deixou com que a gente ficasse inerte. Pelo contrário, acho que depois, quando a gente for fazer um balanço desse momento, né, haja visto aí o número de seminários que vocês realizaram, você estava falando no início, né? Essas são as oportunidades que a gente também cria quando a gente se reinventa, quando a gente reinventa o ambiente de trabalho, e a gente está sempre nessa busca, né? Então, é com esse espírito que nós, pesquisadores da Flaxo, agradecemos, né, em nome de toda a equipe, e nos colocamos sempre à disposição para colaborar no que a gente puder e no que a gente vem trabalhando sobre isso. Então, um grande abraço e agradecer demais as perguntas, né? Dizer que a gente está aí também em outros espaços, tá certo? Leio um pouco, saber das nossas pesquisas, das nossas produções, e é um grande prazer em poder ajudar, tá bom? E aí pode entrar em contato conosco por diversos canais aí, meu e-mail, WhatsApp, etc. Um grande abraço, viu, Vinícius? Um abraço para você. Obrigada a você, obrigada a Melinda e obrigada aí a todos os colegas aí do Escritório de Evidência. Muito obrigado, Rita. Bom, esse foi o nosso seminário, nosso penúltimo seminário do ano, que a gente teve a honra de ter a Rita Potiguara para falar sobre educação escolar indígena. Na semana que vem a gente vai falar sobre educação bilíngue com a Doane, que foi indicada finalista do Global Teacher Prize, para nosso último seminário do ano. Quase 40 seminários, como a Rita remencionou, quase 40 seminários semanais todo ano. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todas e todos que participaram. Até a semana que vem e muito obrigado. Tchau, tchau.